Então eu nunca pensei em fazer missões, quer dizer, que eu me lembrasse, né, até aquele ponto da minha vida. Muito tempo atrás, na adolescência, eu falava, ai, que lindo, um dia, né? E depois eu esqueci completamente. E com a faculdade e tudo, ser o sonho da família, né, de investir, virar advogada da família, a primeira doutora, eu deixei isso pra lá. Então aí, eu recebi o chamado, assim, oficial em 2019. Briguei um pouco com esse chamado, né, típico, básico de um missionário. E aí eu aceitei e falei, ok, Deus, eu vou me formar e vou pra missões. E orando, ele me deu um povo, ele me falou sobre os povos indígenas. E eu falei, nossa, como? Povos indígenas? Eu tô em Ribeirão Preto, que é isso, né? Então eu me demiti, falei, vou voltar pra casa, vou me preparar e vou. E foi uma ligação, uma chamada de vídeo e só. Quando eu vi, eu tava no ônibus e nunca mais voltei. Eu digo que a missão me salvou. Deus usou realmente a missão pra mostrar pra mim que o chamado ele faz sentido, ele é na medida pra pessoa, sabe? Aham. E então lá eu pude desenvolver várias habilidades e desafiei em áreas que eu tinha muito medo, né? Então, de começar a liderar coisas, de coisas que eu fugia. Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Maicon Santos e você está aqui nesse bate-papo. Você pode congregar conosco. Hoje eu estou aqui com uma amiga querida, missionária Maria Ruiz. A gente vai falar um pouquinho sobre missões, um pouquinho sobre comunicação, sobre igreja perseguida. Então, muito bom ter você conectado com a gente. Nosso objetivo aqui é compartilhar, bater um papo, com foco em Cristo Jesus, que é a razão das nossas vidas, e trazer edificação, de alguma forma estarmos conectados e crescermos juntos, congregar. Então você está convidado a se unir a nós, em nome de Jesus. Maria, obrigado. É um privilégio, né? A gente estar junto aqui. A gente já conversou bastante no sábado, né? Foi bênção. E eu tenho certeza que vai ser muito bom a gente ter esse tempinho aqui agora. Eu queria começar assim, se apresenta aí, fala um pouquinho sobre você, Sim. fica à vontade. Bem, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, na verdade, que eu recebi. Eu tô muito surpresa, porque é só no Brasil mesmo. É, ter esse respaldo para o missionário. Meu nome é Maria, como foi dito, que ninguém consegue pronunciar se não for no Brasil também. Eu sou natural de Taubaté, a cidade da grávida, eu já aceitei que é assim que as pessoas vão falar. Mas apesar de eu ser do interior de São Paulo, eu vivi por todo esse Brasil e agora hoje eu faço missões lá na África do Sul. Também sou advogada e formada aqui em Ribeirão Preto, por isso também que a minha igreja mãe, vamos dizer, fica aqui. Que bênção, bênção de Deus. E me fala uma coisa, você tá há quanto tempo já em missões? 4 anos em tempo integral, 4 anos e uns meses, vamos dizer assim. E hoje você está servindo na África do Sul, Isso. na base de Worcester. Worcester. Embora se escreva Worcester, que eu falava no começo, chama Era isso que Worcester. eu ia falar. Era É. isso que eu ia falar, porque uma amiga, né, Uhum. que esteve lá fazendo um curso eh, de inglês, quando ela mandou o informativo a primeira vez, foi assim que eu li, né? Por Eu isso, também, quando eu cheguei lá. que legal. Ó, mas antes da gente, né, agora adentrar aí, a gente começar a falar um pouquinho sobre a sua caminhada e tal, aquilo que Deus tem feito na sua vida através de você, a gente tem aqui a nossa dinâmica do presente da renúncia, que a Sim. ideia é a gente pede para o convidado, se ele quiser, é claro, né, trazer um presente, algo que é significativo para ele, a fim de renunciar literalmente. A renúncia é um princípio cristão. Não tem como a gente ser crente, acreditar em Cristo Jesus e não estar aberto para renunciar. Então eu queria saber o que que você trouxe aí. Então, a renúncia faz parte muito da vida missionária, né? Eu tô acostumada com isso. É simples, mas pra mim tem muito significado. Eu sempre que vou pra algum país diferente, que me marca, eu sempre compro essas pulseirinhas, assim. Que também né, o dinheiro é apertado, aí dá pra comprar a pulseirinha. Então, esse daqui é da Tanzânia. Ah, que Essa legal. pulseirinha aqui foi uma das viagens bem Ó, importantes pra mim, que legal. com o povo Maasai.
E eu sei que vai ser difícil eu conseguir de novo uma dessa, então eu falei, ai, vamos deixar aí. Esse daqui veio do Camboja. Ó. E essa daqui, Dá pra pôr essa câmera aqui, Clebão, pra galera ver? Essa aqui é do Camboja. e essa daqui, essa foi mais difícil. Esse foi um presente de uma amiga minha, uma indígena, que fez pra mim, Ah, que da legal. Itinha Camará. E essa aqui de Brasília. Esse, Ah, que ela é legal. do Xingu, mas ela mora hoje em Brasília. Em Brasília. Olha Isso. só que benção. Ó, que legal, hein? Ó, repete então. Essa daqui, Da Tanzânia, Tanzânia. Essa aqui, Camboja, Camboja. E essa aqui, é da minha irmã xinguana. que benção. Obrigado. Vou guardar de recordação com muito carinho. Viu? Amém. Olha lá, hein? Olha só. A menos que Deus fale pra dar pra alguém Tudo bem. profeticamente. Tudo bem. Né? Daí Porque eu tava sim. pensando até a ideia também do presente da renúncia. É isso, né? Se chegar algum momento que De lei. alguma coisa que o Senhor deixar aqui e testificar para entregar para alguém, eu quero fazer isso também. Ai, Mas, ó, sempre obrigado, quero. muito legal. Essa é a Seja. ideia mesmo. Ter algo que é significativo para renunciar. Consegui. Que benção. Ó, então vamos lá. Falando um pouquinho, né, a respeito aí da sua caminhada, você veio para Ribeirão Preto, veio estudar, Isso. e aí, de repente, o Senhor começou a falar ao seu coração, te Isso. desafiar a ir para missões. Isso. E aí você foi parar lá em Brasília. Isso. Foi o primeiro lugar que você teve uma vivência missionária. Se você quiser contar um pouquinho como é que foi que você chegou Para lá, lá, né? né? Foi para lá. Então, eu nunca pensei em fazer missões, quer dizer, que eu me lembrasse, né, até aquele ponto da minha vida. Muito tempo atrás, na adolescência, eu falava, ai, que lindo, um dia, né? Mas era uma coisa muito imatura da minha parte, e depois eu esqueci completamente. E com a faculdade e tudo, ser o sonho da família, né, de investir, virar advogada da família, a primeira doutora, eu deixei isso pra lá. Sempre fui cristã, fui criada na igreja desde sempre. E então meu E a relacionamento com sua Deus família era de qual igreja? De, assim, alguma igreja tradicional, histórica ou... é complicado, porque eu mudei todos os anos da minha Ah, é vida. verdade, você tinha falado. Então ficou difícil criar raiz numa igreja. Mas a formação da minha avó é pela Adventista da Promessa. É muito pouco conhecida. Eu conheço. Você conhece? Eu conheço. É muito pouco conhecida. Então, essa era a base de formação dela, que ela meio que passava pra gente, mas eu fui desenvolvendo meu relacionamento com Deus, assim, culto em casa e alguma igreja que tivesse na cidade que eu tava morando. Por que você mudou muito? Eu não lembro se você tinha Essa, falado a respeito eu gostaria disso. de perguntar, inclusive, pra Deus, porque não sei te explicar. Cada hora era um motivo aleatório, ou por causa de um emprego, ou porque, enfim, tivemos uma visão também, e temos que. Deus falou pra gente ir pra tal lugar. Então, cada hora era uma situação diferente. Então já existia essa cultura, assim, na sua família, de direcionamento pra sair de um lugar e ir pro outro? Tipo o Abraão. Sim. Você sai da tua terra, da tua parentela e vai pra terra que eu te mostrarei. Ah, que legal, hein? Aí a gente mudou bastante. Em alguns momentos foi para poder estudar também. E por isso também que eu vim parar aqui em Ribeirão. Mas normalmente eram coisas aleatórias, assim, ao meu ver, como criança. O que facilitou muito eu virar missionária, né? Sim. Que ficou fácil. Você tem uma facilidade pra adaptação, né? Você sabe que é interessante, porque assim, é meio doido esse trem, né? Aí, tá vendo? Tem gente que acha que eu sou mineiro, mas eu não sou mineiro. Porque eu sou nascido em Brasília. Não acredito. Sou nascido. Ó, é uma loucura isso. Eu sou nascido em Brasília. Aí eu vivi até meus. Eu morei um tempo na Paraíba, que a minha família materna é natural da Paraíba. Aí morei em Recife, em Pernambuco. Aí meu irmão do meio nasceu lá, né? Meu primeiro irmão nasceu lá em Pernambuco. Aí de lá nós voltamos pra Paraíba. Aí eu vim pra Ribeirão Preto. Aí eu vim com 8 anos. E aí eu cresci aqui, a minha adolescência e tudo mais, né? Aí depois eu fui pra Missões. Aí passei um tempo em Minas Gerais. Passei um tempo em Missões no Nordeste. E aí, recentemente fui para Brasília de novo lá, tive até uma questão assim meio de ressignificar da minha vida, porque eu, quando eu, meu pai morava em Brasília, eu não conhecia meu pai biológico. Então, quando eu tava na Jocum,
quando eu tava fazendo ETED, eu conheci um brother, na verdade foi uma outra escola, Processos Contemporâneos de Aconselhamento, mas foi depois da ETED. E esse brother, eles moravam em Brasília, e ele me chamou pra ir pra Brasília. E aí tinha o meu pai biológico, eu não conhecia pessoalmente. Eu falei, bom, eu vou lá pra visitar ele e conhecer ele. Aí o que que aconteceu? Eu fui lá pra conhecer meu pai e meus irmãos, que eu tenho irmãos lá também por parte de pai. Só que quando eu fui a primeira vez pra Brasília, eu não gostei de Brasília. Eu achei Brasília, desculpa a palavra aí, gente, uma droga. É sério, porque assim, a arquitetura eu não gostei. E olha que eu gosto de apreciar arquitetura e tal. Não sou nenhum artista, não, mas eu gosto, assim, eu gosto de contemplar as coisas. Eu tenho essa coisa da contemplação. E aí, mas eu achei tudo concreto, tudo sem cor. Eu falei, meu Deus, que Brasília, que é isso? E eu sou natural de lá, eu nasci lá, então é a minha cidade natal. E aí, saí de lá, assim, que capital, nossa, capital do nosso país. Só que agora, recentemente, ano passado, eu fui pra lá. E eu fui pra estar com o Paulo Borges Júnior, não sei se você conhece, o Conheço, PJ. conheço. Eu fui lá pra participar da Casa das Estações e assim, foi impressionante porque Deus ressignificou minha vida. É a mesma coisa acontecendo. Porque eu fui pra vir Brasília de outra forma. E o Paulo Júnior tem muito essa questão de falar assim, ó, nós precisamos amar a nossa Jerusalém, tipo Neemias, entendeu? Neemias olhou, ele tava bem resolvido lá, em outro país, servindo, bem sucedido do ponto de vista, né, tal, e ele viu a sua capital, o seu povo sofrendo e ele olha com amor, né? Então, assim, isso aí mudou, assim, virou uma chave em mim, enfim, é isso. Mas e aí? Nossa, curioso, porque assim, só um adendo, eu também não tinha conhecido meu pai, né, o biológico, depois eu conheci, enfim. E Taubaté era um sinônimo muito ruim pra mim, que, nossa, eu ficava assim, horrorizada, eu não queria voltar nunca. E eu precisei voltar muitos anos depois, e foi assim, um processo de cura mesmo, voltar, mas eu escrevi até, eu achei um e-mail que eu escrevi pra minha mãe implorando, por favor, não vamos voltar, eu imploro. Isso não é de Deus. Enfim, coitado, eu ajudei até Deus nessa brincadeira. Mas foi importante também para eu ressignificar. Hoje eu amo, hoje eu faço piada sobre isso. Porque também só sai gente estranha de lá, né? Não é só grávida. E Deus ressignificou para mim Taubaté. Muito. Que legal. Exatamente isso. Que legal. Então, aí você tava contando que eu te interrompi, né? TDAH, Mas tá a tudo ideia é certo. isso aí, a gente Tudo ir certo. construindo aqui juntos. Aí você mudava muito, já tinha essa cultura na sua casa, né? De vocês mudarem bastante, então não tinha. Vocês não, Não estranhei participarem tanto. em várias igrejas e tudo mais, né? A gente tava falando sobre como que você foi parar lá em Brasília Isso. depois. Então aí, eu recebi o chamado, assim, oficial em 2019, para terminar meu último ano de faculdade. Briguei um pouco com esse chamado, né? Típico, básico de um missionário. E aí eu aceitei e falei, ok, Deus, eu vou me formar e vou para missões, não sei como que vai ser isso. E orando, ele me deu um povo, ele me falou sobre os povos indígenas. E eu falei, nossa, como? Povos indígenas? Eu tô em Ribeirão Preto, que é isso, né? Então eu me demiti, falei, vou voltar para casa, vou me preparar e vou. Porém, passou uma semana, pum, pandemia, tudo fechou, e eu falei, e agora? Então, esse processo de me preparar demorou bastante. Eu estudei também bastante sobre os povos, também tentei estudar a parte legal do que eu poderia ajudar. E aí, finalmente, eu pude ir. Eu achei uma maneira de poder servi-los também. E foi uma ligação, uma chamada de vídeo e só. Quando eu vi, eu tava no ônibus e nunca mais voltei. Olha só Foi que legal. exatamente E assim. como que foi pra sua mãe, assim, pra sua família, assim, no começo, assim? Ixi, se eles assistirem isso aqui, eu tô frita. Não, Olha. pensa que eles vão assistir. Não, tá tudo bem agora, então acho que dá pra falar tranquilo. Bem, a minha mãe parou de falar comigo. A minha Sério? mãe foi contra totalmente. Foi uma grande decepção, assim. Na verdade, foi uma decepção pra todo mundo. Não teve um grande apoio. Até mesmo a minha avó, que foi a pessoa que me criou por mais tempo, ficou um pouco decepcionada. Até por causa da visão dela, né? Eu sou crente há 30 anos, então o missionário é o quê? É o pobrinho miserável que fica pedindo esmola na rua. E ela falou: Você não vai sobreviver pedindo esmola na rua. Você é fraca, vai ficar doente, vai morrer com alguma coisa. Você quer se meter em mata, em selva? Então, ninguém concordou.
Foi difícil. Não. Foi bem Mas você difícil. sabe que tem isso aí até com Jesus, né? Maria e os irmãos de Jesus foram lá pra tentar tirar Jesus lá porque achou que ele tava ficando louco. É. Não, eu super E entendo. é de Hoje, cuidado, né? E era de cuidado de fato, né? Porque nesse contexto, quando Maria e os irmãos de Jesus vão lá, né? É nesse cuidado contexto de cuidado mesmo, sim. porque Jesus, ou ele poderia ser visto lá como já estava sendo visto como um, é, um falso profeta, né, Uhum. pelos fariseus, é um blasfemo e tal, pelos religiosos, mas também como ele poderia ser visto como alguém subversivo, que de fato ele era, né, É. mas subversivo contra Roma, né, Uhum. então poderia ter essa ideia também, né. Então eles foram lá para tipo, tirar Jesus e a sua avó e a sua mãe também estavam tentando dissuadir você, tentando te... Nossa, foi difícil, foi bem difícil mesmo. Mas assim, de parar de falar comigo uns meses, assim, até Mas aí você foi mesmo, eu você tinha fui. uma palavra e falou, ó, Eu Senhor, falei, porque eu já tinha brigado com Deus, né? Tipo assim, brigado não, mas ai, eu demorei pra aceitar. E quando eu falei, vamos embora, eu sou disso, de colocar uma coisa na cabeça e falar assim, eu tenho que cumprir minha palavra. aham, Então eu falei, TDAH. agora eu dei minha palavra, agora eu, tipo assim, hiperfoco, missão. E fui. Aí você foi. E você tinha quantos anos quando você foi? Eu tinha 26 para 27. 26, 27, 27. 27. Aí você foi, a gente não pode falar aqui, né, Uhum, a, aonde que você estava uhum. trabalhando, né? Isso, É confidencial, né, para isso. proteção da missão e tudo mais, porque sempre essa questão com indígena é um trabalho bem delicado também, né? Uhum. Mas e aí, você chegou lá, e aí como é que foi, assim? Você foi bem acolhida? Você, tipo, porque assim, tem a paixão missionária, né? Que a É gente, às vezes, verdade. a pessoa acha que Se o campo ilude. missionário é romântico, né? Chega lá, nossa, é tudo lindo, e paz e amor, e Jesus, e o Espírito Santo, e tá todo mundo meio que levitando, assim, no amor, né? Isso. Mas você chega lá, você tem um choque de realidade, você vê como que de fato é. Como é que foi pra você, assim, quando você chegou e Nossa, tal? você tá me complicando aqui, hein? Olha, eu vou tentar ser gentil nas minhas palavras. Foi difícil também, porque eu destoava muito, meu perfil destoava muito de quem fazia a missão nesse tipo de campo. Não tinha ninguém da minha região, não tinha ninguém de São Paulo. Então eu vim com aquela carga do tipo, ela veio de São Paulo. É, essa menina magricela, branquela, esquisita. Então teve um pouco de dificuldade. Até porque alguns missionários, eles eram indígenas. Então eles não entendiam o que eu tava Tem fazendo um choque ali. cultural, né? Sim, e demorou para eu entender que eles estavam tendo também choque cultural comigo. Eu tenho TDAH, né? Inclusive eu descobri na missão, graças a Deus. Então eu era muito ansiosa para todo mundo, né? Eles estavam no ritmo indígena e eu Sim. lá, vamos Acelerada fazer um milhão de paulista. coisas. Então foi difícil para eles e aí eu demorei para me adaptar, porque eu ficava com um sentimento de tá bom, já acabou a brincadeira de ser missionária? Quando que você pode ir embora se você quiser, tá de boa, não precisa ficar preocupada que a gente não vai achar que você desistiu, não. Então teve esse embate, vamos dizer assim. Aham. Que é Mas tudo comum, né? certo. Isso é comum. É. Acontece muito no campo missionário, nas bases, né? E tudo Uhum. mais. Mas é que eu acho que é a beleza também, né? Da multiforme sabedoria de Deus. Porque por mais que a gente às vezes pense assim, não, é ruim, é meio difícil, mas na verdade é aí que Deus ele age, né? Porque a gente Sim. acaba se complementando. Tem essa questão da complementariedade, né? Então, porque na cultura sempre vão ter os aspectos positivos e os negativos. Então, por exemplo, você tem a nossa cultura paulista, vamos dizer assim, Uhum. porque assim, eu sou meio misturadão, né? Sou Também. nordestino com paulista e tal, e todo mundo acha que eu sou mineiro, porque eu convivi muito com Achei que mineiro, você fosse. e tal, falo muito mineirês, né? Mas eu amo mineiro demais. Uhum. Então, assim, tem isso, tem as características positivas, mas também tem as características negativas, né, de cada cultura, né? E a gente costuma pensar nisso, né? Que quando a gente chega numa cultura, a gente precisa identificar as coisas, a imagem e semelhança de Deus que tá ali Sim. ainda tá preservada, vamos dizer assim, né? Os aspectos da natureza de Deus que são bons que estão naquela cultura. Então, por exemplo, você vai no Nordeste, pô, eu nunca vi um povo tão acolhedor como no Nordeste. É tão Justo. generoso, sabe? Assim, e tudo mais. Mas também tem, em contrapartida, tem uns aspectos que são desafiadores, né? Sim. E sempre tem esse ritmo aqui, principalmente a gente do Sudeste, é um ritmo muito mais acelerado, né? Uhum. Aí você teve esse choque cultural, mas e aí como é que foi? Você chegou e aí quais eram as frentes de trabalho que tinha lá com os indígenas na Uhum. missão? O que você começou a fazer? Como é que foi esse processo aí? Uhum. Calma que também não é só trajeto. Tem a hora que vira a chave e fica muito bom, né? Aham.
Eu digo que a missão me salvou. Deus usou realmente a missão pra mostrar pra mim que o chamado ele faz sentido, ele é na medida pra pessoa, sabe? Aham. E então lá eu pude desenvolver várias habilidades e desafiei em áreas que eu tinha muito medo, né? Então, de começar a liderar coisas, de coisas que eu fugia, porque eu tava sempre tendo que resolver problemas de todo mundo em casa. Então eu fugia de tudo isso. Eu falei, não, na missão eu não vou fazer nada disso. Eu vou ficar aqui servindo, ninguém vai me ver, sabe? Então, mas o trabalho, as frentes que eu trabalhava na área administrativa, até por causa da minha formação, então ajudar com documentação, eles têm muitos problemas de documentação, os povos indígenas. Nome, nossa, o nome, então, é uma confusão tremenda. Eles têm legislação especial para praticamente tudo, então a gente dava esse suporte, principalmente em questão de aposentadoria, tudo deles é especial. Aham. Além disso, a gente ajudava na área da saúde. Muitos deles não falam português 100%, não sabem ler e tem aquela insegurança, né? Para a maior parte dos que vieram no começo, é a primeira vez o contato com a cidade. Então, até o carro, eles ficam assustados que o carro se mexe, que tá andando, sabe? Então, você ajuda nessa adaptação para eles conseguirem viver bem na cidade, embora a gente ficasse na zona rural a maior parte do tempo. Tudo, suporte também escolar para as crianças, porque elas não conseguem acompanhar a escola regular, no começo, pelo menos sem ajuda. Tudo, de tudo Que legal. mesmo. A gente Legal. fazia, a gente vivia com eles, né? Então a gente também virava indígena em muitas coisas, vamos dizer assim. Não tem como virar, né? Mas eu peguei muitas coisas da cultura. Sim, sim. Acaba acrescentando, ajudando até a olhar a partir de uma outra perspectiva também, né? Sim, sim. Eu tive uma experiência no Amazonas, né? E eu achei super legal, porque foi um período que a gente foi, inclusive foi num prático de ETED. E a gente foi parar num lugar, num acampamento indígena. Só que assim, o acampamento indígena não era um acampamento dos indígenas, mas era um acampamento que eles fizeram, que uma missionária argentina organizou lá, uma estrutura. E aí tinha missionário argentino, peruano, colombiano, porque a gente tava na tríplice fronteira, a gente tava Ah, ok. lá em Tabatinga, então a gente tava Tabatinga, Letícia e Santa Rosa. É Peru, Colômbia e Brasil. Só que a gente Nossa. tava numa região lá pra dentro e aí tava essa galera toda, que eram missionários, e aí tinham quatro etnias, eu não vou lembrar o nome de todas, mas tinha Cocama, tinha Ticuna, e as outras duas eu não lembro. Mas assim, a gente era, sei lá, 8 povos, 10 povos. E eu Nossa. lembro que a gente tava um dia lá à noite, assim, e a galera, assim, multicultural, assim, e foi um trem fantástico, foi uma experiência extraordinária, assim, né? Mas eu lembro um dia que a gente tava lá e os indígenas. Então, primeiro, deixa eu contar aqui uma coisa aqui. Primeiro que assim, a gente, o carro, o ônibus deixava a gente na beira da estrada, aí a gente a pé tinha que adentrar a floresta e dava 40 minutos de trilha até chegar no lugar. Na Nossa. floresta fechada mesmo, né? Aquela coisa toda. E aí, assim, a gente lá, e tinha, na nossa equipe, tinha um cara mais forte, uns caras e tal. E, cara, a gente morrendo lá pra carregar nossas coisas, porque a gente ia ficar lá 4 dias, não lembro, acho que era 3 ou 4 dias. E assim, aí os indígenas sumiram. Eles chegaram, descarregaram as coisas deles, porque ficou tudo pros homens, né? Eles voltaram e ainda nos ajudaram. Aí a gente tava carregando um cooler gigante, do tamanho dessa mesa, assim, sem brincadeira. Aí a gente Caraca. carregava em três. E a gente ficava revezando o cooler. Aí chegou o indígena, foi lá, ele botou o cooler nas costas e levou o cooler sozinho até lá. Eles são Uma sinistros. força, eu falei assim, nossa, ainda bem que não tem minha esposa não tá aqui comigo pra ver que vergonha, a gente tá morrendo aqui pra levar isso. O indígena botou, aí depois também fui descobrir que ele trabalhava com madeira lá, madeireiro, os caras cortavam, então ele carregava madeira, história de madeira nas costas. Eu falei, não, tá explicável, né? Mas enfim, mas o que eu ia falar é que uma certa noite eles chegaram me chamaram assim, dois, eu nem lembro o nome deles, inclusive eu morro de vontade de voltar pra lá pra rever esse povo, sabe? Assim, eu morro de vontade. Eu amo esse rolê também. E aí um dia à noite eles me chamaram assim e falaram assim, ó, olha só, fica prestando atenção aqui. Eu nunca tinha visto aquilo, um satélite, cara. Porque hoje tem aplicativo, né, que você vai lá e dá pra você. Mas assim, aqui eu já tentei até ver um tempo atrás, não consegui. Lá, talvez seja pouco que não tem poluição, mas sem brincadeira, impressionante o satélite. Eu fiquei assim igual um matuto lá e eles, o que que é isso? Eles contemplam muito a natureza.
É isso que eu quero dizer, né? Então, você vê que isso, assim, eles têm. E a gente, eu acho que nós, principalmente da nossa região, porque nós somos muito utilitaristas hoje, né? Tudo tem que ser útil. Então, você vai olhar para as casas, tudo tem que ser útil. É mais utilidade do que beleza, a estética hoje. É mais utilidade. E o indígena, não. Ele vai apreciar isso, né? Ele gosta da natureza e tal. Então, isso acaba. Nos complementando nessa área, porque é uma coisa que a gente vai perdendo com o tempo. Não sei. Nossa, isso me lembrou do tempo que eu morava com eles. Eu aprendi muito, por isso que eu falo até de saber, descobrir que eu era hiperativa, se tornou óbvio, porque o contraste era tão grande que eu falei, nossa, realmente pode ser muito difícil conviver comigo dessa maneira. Então, assim, Deus me acalmou, me ensinou a apreciar várias coisas, de ouvir mais, porque para poder entender a visão de mundo, né, a cosmovisão deles, não tem livro para muitas das etnias. Então eu tinha que sentar, ouvir e extrair, porque eles contam histórias, e é o animal, e eu tô tentando entender o que significa aquilo para eles. Então foi mais de um ano, eu acho, discipulando um grupo. E aí sim, pra gente sair de Gênesis da criação foram, sei lá, pelo menos 6 meses. Porque aquilo lá era muito difícil para eles conseguirem entender. E aí eu precisava descobrir a linguagem deles Sim, para fazer para sentido. comunicar. Mas então eu falo, virou a chave quando eu entendi que ali ia ser minha família. Quando mudou isso, que querendo ou não, por mais que a gente não queira, vira um projeto na cabeça, né? Tipo assim, Deus, o que que eu posso fazer pra você, Deus? Quando você entende que você tá fazendo com Deus e que ali é o seu campo e onde você vai viver, vai morar e vai desenvolver família, aí muda, porque aí eles também veem que você trata eles dessa maneira. E eu fui muito bem recebida. Eu falei assim, Deus, então vou me enfiar nessa cultura aqui e vambora. Vou comer formiga, vou, sei lá, se tiver aqui. Pelada eu não fiquei, né? Mas botar Aham. meu biquíni aqui, vamos botar o biquíni, vou me pintar e achar tudo lindo. E eu acabei achando, tipo, uma cultura maravilhosa. Sim, E sim. eu amo de paixão. Eles me chamam de parente, eu acho que eu consegui, né? Que legal. Ó, você sabe que tem uma coisa interessante, viu, Maria? Porque eu tive recentemente agora em uma região também, não vou aqui falar para também não criar problema para outra, para missionária lá. Inclusive, foi um tempo muito bom. E foi legal porque nós fomos visitar a etnia e, e aí eu tive a oportunidade de entrevistar o cacique. Ah, e aí, assim, tô tentando aqui não falar algumas coisas que eu não posso É falar para não. difícil. Mas, assim, uma das coisas que foi legal é que na hora Deus me deu um discernimento, um feeling, assim, sabe? Foi espírito aquilo, porque eu sei que eu não tenho condições de pensar aquilo. Mas enquanto eu conversava com ele, ah, eu tenho que explicar aqui só para as pessoas entenderem, né? É o seguinte, a gente queria ir num lugar, conhecer um lugar indígena, só que a gente estava com receio, porque existe uma tensão nessa região dos indígenas com os cabeças secas, que são quem não é indígena que eles chamam. E aí, na hora que nós chegamos, porque na verdade, no fundo, no fundo, a gente queria gravar um vídeo da missionária, nesse ambiente, que eles tinham feito como se fosse um espaço cultural. Ok. Só que quando chegou lá e tava todo mundo os indígenas, e aí as outras indígenas que são convertidas, elas foram falar com o cacique, né, e tal, e pra amenizar a tensão, que elas falaram assim, ó, ele quer, a gente tá com uma amiga que ele quer entrevistar você. Aí, porque tava um brother pra gravar e tal, porque a gente ia fazer um vídeo da missionária pra ajudar ela nessa parada. Aí o que que aconteceu? Eu cheguei lá e eu comecei a conversar com ele. Comecei a conversar com ele e entrevistar mesmo curioso. E foi tão legal porque, como eu já conhecia algumas etnias, foi legal porque eu falei assim: ó, eu conheci algumas etnias, Ticuna, Cocama e tal, então eu queria conhecer um pouquinho da etnia de vocês e tal. E assim, era sincero, entendeu? Porque foi uma oportunidade que eu entendi que Deus deu, então vamos Sim. utilizar essa oportunidade. E foi legal porque a gente começou a conversar e tal, e foi muito bom, fluiu assim. Mas aí, uma hora eu peguei e falei assim com ele, porque como tem essa divisão, essa tensão dos indígenas com o homem branco, vamos dizer assim, ou com os cabeças secas, eles chamam, eu falei pra ele, falei, cara, e hoje eles têm um trabalho de preservação da sua cultura, lá, né, na região que a gente tava, e eu achei muito legal. E esse cacique era uma das pessoas muito influentes pra fazer isso. E eu falei pra ele, falei assim, cara, você sabe que quando você faz isso, eu fico feliz por quê? Porque você é meu povo também. A gente é um só. Nós somos da mesma nação.
Então, quando você preserva a sua cultura, você não está preservando a sua cultura indígena, você está preservando a nossa cultura. Porque, embora eu não tenha a mesma cultura que você, nós somos parte aqui nesse processo. E eu falei, cara, isso não foi nenhum jargão, nenhuma migué, nem nada. Foi uma coisa que Deus me deu na hora. Eu falei assim, não, é verdade. A gente é o mesmo povo. E até do ponto de vista teológico, entende? Nós somos um só. Sabe? Então foi muito legal essa coisa. E aí, por que eu tô falando isso? Porque é isso que você tá falando, né? Foi um momento que você entendeu lá e falou assim, bom, eu tô aqui, eu vou me envolver com esse povo. E aqui é um princípio. Família. Você pensou assim, eu vou ser família com esse povo. Isso é o evangelho. E eu gosto disso, desse princípio e dessa leitura, porque às vezes a gente fica pensando, né? Sei lá, é um povo, aí eu vou chegar aqui, vou compartilhar com eles, eu que vou mudar a vida deles, porque eu tenho tudo. E na verdade é tipo assim, não, eu tô aqui, o que eu preciso fazer para alcançar esse povo? Ser família com eles, porque eu conheço o pai, e eles são os meus irmãos. Talvez eles só não conheçam o pai ainda, mas eles fazem parte da família, sabe? Sim. E aí você falando também me lembrou do Hudson Taylor, que quando ele foi pra China, ele passou anos lá, quebrando a cabeça. Chegou um determinado momento que ele entendeu, falou assim, não, eu tenho que ser igual a esse povo. Aí ele começou a se vestir como um chinês, é a China, né? Não foi o Japão, não, o Hudson Taylor da China. E aí começou a se vestir lá, deixou o cabelo crescer, fazer trança e tal, e aí ele conectou, que é exatamente o que você começou a fazer, né? Que isso é uma premissa do missionário, que você precisa estar... E isso me lembrou um dos meus líderes, que ele é inclusive antropólogo, que ele fez antropologia para servir melhor, inclusive, o povo, né? Quem que é? Ah, não precisa falar, vai que... Mas ele é muito bom mesmo. Ele dá bastante palestra sobre isso. Ele fala, quer dizer, ele me explicou melhor. A cultura, a cultura ela é dinâmica. Então ele enfiou muito isso na minha cabeça, o dinamismo da cultura. Então, inclusive, a usar a palavra preservar, né? Ele já ia me corrigir aqui. Ele traz a ideia mais de valorizar a cultura que você tem. Sim. Porque, como a cultura ela é dinâmica, significa que ela vai mudar e nem toda mudança vai ser negativa para a cultura. Muitas vezes ela precisa mudar, inclusive para não só sobreviver, mas para melhorar as condições daquele povo. Sim. Até porque a gente acredita, né, pelo menos o que a gente vivia ali, que há práticas culturais nocivas em alguns povos. Sim. Então, se em a todos, gente... né? Exatamente. Todos, né? Nós também, nós temos. Ele fala muito disso, de uma prática cultural nociva brasileira, infelizmente, é a corrupção. Sim. Que está em todas as camadas sociais, não é só no governo. Então, ele usa esse exemplo. E aí, eu entendendo, a cultura é dinâmica, a minha tem que ser também. Não adianta eu só ficar esperando e ficar falando só para o indígena que, olha, vamos abrir a cabeça aí que o mundo é muito grande. Vamos abrir a cabeça, Mariá, e vamos viver isso. E realmente, quando eles passaram a me reconhecer como quase uma... Eles falavam, ela é indígena branca, porque eu tinha um cabelo parecido. Exato. E me deram um nome, por isso que, como inclusive, é Iacarri Ruiz. Iacarri Ruiz. Iacarri é o nome... Brincando, zoando com a minha cara, né? Que eles adoram zoar. O que significa? Tem uma batata, tem uma mandioca branca, tem um fiapo no meio. Que quando eu fui, eu tava magricela mesmo. E eu andava branquela, assim, andando pela aldeia. Só que eu achei bonito o nome, né? Falei, nossa, depois eu descobri o que era, mas tudo bem. Então significa... É o fiapo da batata branca. Fiapo da batata branca. Fiapo de batata. Ai, Jesus. Mas não me contaram. E nessa aldeia que eles batizam você para te receber. Então, você só pode entrar se você for convidado. Ninguém fica invadindo terra, não, hein? Caso alguém esteja pensando isso. Sim. E aí foi assim. Sim, que é muito comum do indígena também, né? Você só vai se alguém tiver acesso de alguém, né? Porque... e vamos só falar uma coisa que eu acho que é interessante, Maria, sem expor nada, assim, né? Mas de repente falar do aspecto... Acho que a gente pode falar, porque a gente não vai... Não sei, aí você avalia também, não tem problema. Qualquer coisa a gente corta esse trem aqui. Mas do trabalho que vocês faziam, só para eles entenderem, porque vocês recebiam pessoas que saíam da aldeia por causa da questão da... Como é que chama? Da questão do sacrifício? Tem um nome isso, né? A gente usa o termo práticas culturais nocivas, que aí entram várias práticas, não só... porque em algum ponto faz sentido
o que eles fazem. Se Pra- você viver se você só viver na aldeia, então eu vou sacrificar a criança porque, vamos supor, ela tem uma deficiência, vai ser muito difícil. Dependendo de como for, a vida é muito difícil para essa criança na aldeia, de fato. Então a criança ela nasce com alguma Isso, deficiência física, isso. mas como é que é o nome da prática que eles chamam? Você lembra? Cada etnia é um É, nome. Uhum. é. É que se eu falar, aí vai Ah, saber tá, qualquer vai saber etnia. qual que é a etnia, entendi. Isso. Entendi. Então aí, se a criança nasce com alguma deficiência física, vai sacrificar. Eu me lembro, uma época que eu vi também que quando são gêmeos, tem uma etnia, que aí eu também não sei Isso. qual que é a etnia, mas quando são gêmeos, eles têm que escolher um dos dois, Isso. porque tem uma questão de maldição, uma coisa assim, Isso. e eles sacrificam também. Não é só, pra ficar claro, não é só uma questão utilitarista também, de sobrevivência. É uma questão muito espiritual e religiosa pra também. eles. Sim, pra eles. Então, mas pra aqueles que pelo menos entendem, olha, eu vou sacrificar porque é muito difícil aqui, e muitos deles vão receber retaliação da aldeia se não sacrificar. Sim. E como a aldeia é toda a sua família, é uma pressão muito grande. Então a gente dá só o suporte. Olha, se você quiser uma outra opção, a gente tá aqui, a gente te ajuda a criar essa criança, no sentido de tem um Dá o lugar pra suporte. você. A gente ajuda a ter acesso ao SUS melhor, porque na aldeia é muito difícil. Sim. Então é só isso que a gente faz. E ele vem por conta própria. A gente só ajuda. Então, na missão, aí vocês davam essa possibilidade quando vocês tinham acesso a essas situações, e com certeza também, depois de um tempo, eles já sabiam, né, que quando acontecia esse tipo de coisa, eles tinham um outro caminho já, Isso. que era vocês. E aí vocês recebiam eles na aldeia, e aí vocês trabalhavam nesse processo todo que você estava falando, né, na questão da saúde, da questão dos benefícios também, né? Você lembra, assim, como você trabalhou diretamente, quais que são os benefícios que eles tinham, assim? Porque tem polêmica com relação a isso também lá, o Bolsa Funai, tem até um indígena que eu Sim. esqueci lá, o O cara da aldeia, o nome o da aldeia, nossa, ele Conheci ele, ele é uma figura. Você Nossa. conheceu ele? Ah, então, qual que são os benefícios, assim, que era possível pro indígena e tudo? Então, tem categorias específicas de aposentadoria deles rural e tudo mais. É especial do indígena. Mas o LOAS, que todo mundo deve conhecer, eu acredito, que é como se fosse O LOAS é o nome do benefício. o LOAS, que pessoas têm baixa renda, enfim, pessoas são muitas vezes é considerado miserabilidade, eles não têm carteira assinada, então não tem como comprovar o trabalho da mesma maneira que uma pessoa na cidade. E é só comprovar que eles são indígenas, eles trabalham na terra, tudo. Mas também se você tem uma pessoa deficiente, no geral, no Brasil, você pode, e não tem condições de arcar com a saúde dela, você pode também receber esse benefício, o LOAS, por causa de deficiência. Então, a gente ajudava nesses casos. A gente ajudava nesses trâmites. Mas a ideia também não era tirar a pessoa da aldeia, de jeito nenhum. Era dar esse suporte, vamos supor, se é uma questão cirúrgica, então vem pra cá, a gente ajuda, você faz a cirurgia, a gente faz os contatos com médicos também, e depois você volta pra aldeia. A gente não queria que a pessoa perdesse de maneira nenhuma o convívio, a família dela, né? Ah, entendi. Entendeu? Mas nesse caso aí mas nesse caso que você tá colocando, não era no caso de sacrificar, tipo, da criança. Ou Não, era também. poderia Por também. exemplo, se a criança nascesse com algum tipo de deficiência e depois ela saísse da aldeia porque não queria, né, fazer ali o que era requerido, vamos dizer assim, culturalmente ali da família, né, da comunidade. E aí ela ia lá procurar vocês, depois se a criança tivesse uma resolução, sei lá, de repente, não sei que tipo Por de exemplo, enfermidade, lábio aí leporino. ele poderia voltar. Sim, Se resolvesse, ele poderia voltar? ele voltava com a família. Não, que legal. Porque hein? a família, inclusive, a gente não era orfanato nem nada, então tem que vir com os pais, Tem os que vir com os pais, responsáveis. isso. Eram os pais que queriam salvar seus filhos, Isso. então eles iam junto com os filhos, tá? Isso. Ou porque era muito difícil. Às vezes, provavelmente, não tem a prática de abandonar a criança ou, enfim, sacrificar a criança. Mas estava muito difícil. A gente fala, vem pra cá, a gente te ajuda, a gente dá o suporte do que a gente puder. Porque a gente tinha muitas parcerias também. E aí ela fazia, principalmente o lábio leporino, era bem, bem óbvio, assim. Aham. Fazia cirurgia, voltava pra aldeia, tranquilo. Que legal. Então imagina só o fato de uma questão, né, vamos dizer assim, simples, né? Sim, Isso já mudava todo um contexto e uma cultura, inclusive. sim. De que há saída e não há problema. Né? Entendeu? Então, ou seja, podia ir lá resolver o problema e voltar. E legal. Que eu acredito que o direito de escolha, o direito
é um direito primordial que Deus nos deu. Uhum. Eu entendo o livre-arbítrio, assim, como se Deus nunca tirou isso de nós, eu não posso tirar isso de ninguém. Sim, Então eu sim, entendo com uma coisa certeza. universal. E Aham. aí é de falar, olha, você tem essa opção, você Sim, quer? Porque ninguém vai invadir lá e sim, falar, você vai fazer. E o legal. governo se omite, então, Sim, aí que entra os missionários ou sim, crentes. legal. Aí a galera ia, tinha uma estrutura lá, então eles iam sei lá, tinha indígena lá na missão com vocês lá que saíram da aldeia e ficaram com vocês lá e já faziam muitos anos que estavam lá, se tornou missionário, tem algum contexto assim, alguma história Sim, assim? tem. Aí, só que chega uma certa idade, ah, porque eles não são mais crianças, né? Tem uns que crescem e tudo mais. Eles acabam, alguns indo pra cidade por conta deles. A gente pode até Sim. ajudar, às vezes, no processo de morar na cidade. Ou decidir mesmo E voltar. vocês incentivam ou não? A ficar? É, não, incentivam assim, a, sei lá, estudar e Sim, tudo. bastante. Ah, legal. Até porque muitos sonham com isso, mas é muito fora, enfim, do que da realidade quando eles estão na aldeia. Mas muitos deles já vêm com o sonho de estudar. Um deles, que eu amo muito, inclusive, agora ele tá fazendo técnico de enfermagem. Eu fiquei muito surpresa, porque ele veio por causa da filha, né? E aí a gente foi incentivando, vendo que a filha também tava, todos os filhos se desenvolvendo muito bem na escola. Ele terminou o ensino médio, a gente ajudou ele terminou o ensino médio e aí agora tá fazendo esse técnico. E o sonho dele, quando a gente perguntou, é ele que tivesse uma escola melhor na aldeia. Nossa, que E aí legal. eu fiquei, e foi eu vi esse ano, tô super feliz. Que Então a legal. gente sempre incentiva assim. Que E bacana. eles sonham em fazer faculdade, tudo. Aham. Que bacana. Muito bom. Ó, vamos mudar de assunto agora, porque Vamos, eu tô. Aqui, ó, a vou gente lá. tá conversando, a hora passa super rápido. Eu falo assim, ó, Sim. tá, o papo tá bom aqui. Mas, ó, agora, beleza, você passou esse tempo aí servindo comunidade indígena, Uhum. essa missão, né? Que trabalho super top, assim, né? Muito bacana e tal. E aí depois você foi É na parar lá África. na África do Sul. E Sim. aí, assim, conta aí um pouquinho, tipo, mais breve sobre isso, só para depois a gente conseguir entrar Ok. nesse último processo que você viveu, né, com a igreja perseguida e Ok. tudo mais, né? Mas aí, beleza, você tava lá caminhando, cantando e seguindo a canção, Isso. e aí, Eu recebi uma palavra de Deus sobre a África do Sul. Ele confirmou várias vezes e enviou pessoas, inclusive de uma forma bem sobrenatural, na minha opinião, que brotou lá onde eu moro, que é difícil, hein, chegar lá. E fez a ponte, fui parar nesse lugar, que eu achei que era pra fazer inglês. Acabou que eu fiz ETED, e aí virei jocumeira mesmo. Lá a gente chama de YWAM, porque em inglês é Youth with a Mission. E fiz a minha TED, aí fiz o meu prático com o povo Maasai, né, a tribo Maasai, com o pastor Maasai, gente, aquilo foi uau. Pra quem não a tribo conhece, Maasai é da onde? É da África... é Tanzânia e Quênia. É um Ah, tá. povo bem alto que pula, assim, que tem coisas bem. Ah, Tanzânia Tanzânia e Quênia. e Quênia. É um povo bem fechado também, mas o próprio pastor que nos recebeu era. Nossa, ele era nossa, demais, eu sou fã dele, número um. Então, eles têm algumas práticas difíceis, inclusive, a mutilação genital de mulheres, parte também de muitos lugares ainda da cultura. Não nesse lugar que a gente estava, né? Porque. Mas como que é isso, assim? Não sei se dá pra contar essa parada assim, de uma forma assim mais superficial, sei lá. Por que que eles fazem isso? Você sabe qual que é a ideia da crença e tal? O que eu me lembro, não quero falar nenhuma besteira aqui, porque que eles me explicaram é que era vergonhoso pra mulher, enfim, manter. Vai ser que ficar difícil aqui. É, não te retirar o clitóris dela, né? Então, eles tiram quando ela vira mulher. Quando ela tem a primeira menstruação. A mulher também não pode estudar. Então, tem vários problemas. E aí dá um embate também com o governo. Teoricamente, é direito, né, da criança estudar, não importa se ela é menino ou menina. Mas eles também não vão tentar não interferir. Então, não tinha quem lutasse pela essa parte da cultura. Então, esse pastor, ele, por ser também do povo e ser muito respeitado pelo povo, ajudar todo mundo lá, ele acaba meio que adotando essas meninas e falando elas vão estudar, e aí os pais deixam, né? Tipo assim, então você vai tomar responsabilidade. E muitas órfãs também, muitas viúvas, menina de 14 anos viúva não pode casar de novo. Então é difícil, eles têm mais de uma mulher. Uma cultura bem curiosa, mas que eu amei de paixão, assim. Nossa, eles são incríveis, o louvor deles é o melhor que tem. Eles louvam pulando do jeito que eles pulavam em outros rituais, então é incrível.
Fiz lá, depois fui para um campo de refugiados, servi em Uganda também, no Sudão do Sul, que estava em guerra. Tava em guerra. Tem um pastor aqui que Sério? ele faz missão lá, assim. Eu não sei se ele ainda está fazendo, né? Mas eu sei que ele é bem envolvido aqui, de uma igreja que o nome dele é Anésio Massuia. Ele é um senhor, mas ele é, assim, Sinistro. fantástico, fantástico. Aí fiz missão por lá. Meu sonho era pro Congo, mas tava muito difícil, tava extremamente perigoso. Embora eu tenha ido pro Sudão, que é bem perigoso. Mas a gente tinha os contatos com os refugiados de lá e eu amei, foi incrível. Sem água e energia, mas foi, nossa, maravilhoso. E quando eu voltei, Deus falou: Tu vai ficar aqui, minha filha. Volte, tô te chamando por um tempo para você continuar na África do Sul. Então voltei, passei a liderar jovens, com esse treinamento e discipulado. Hoje eu tô liderando a ETED de lá, né, que trabalha com crianças em risco e identidade. E o último agora fomos para a Ásia, para o Camboja e Opa, É, não posso falar. pro Camboja e para um país Que quase, que não posso falar sobre que tem isso. um contexto de perseguição Isso, religiosa, né? exatamente. Legal. Maria, antes, né, da gente falar um pouquinho sobre esse prático aí, né, que é recente, né, que você vivenciou, que foi bem bacana. Primeiro, assim, para quem não sabe, né, Jocum é uma organização missionária, significa Jovens com a Missão, tá? Então, a ideia da Jocum, ela tem 3 vertentes, que uma é treinamento, discipulado, outro Ministério de Misericórdia, e o outro é... Nossa, vergonha aqui. Eu sou jocumeira, menos jocumeira que você conhece. Eu não lembro agora, mas é o Ministério de Misericórdia, treinamento e evangelismo, lógico. Então tá E é isso aí, sabia. a Jocum, as vertentes são essas. Então, a Jocum tem no mundo inteiro, né? Assim, no Brasil, tem aqui também eu e minha esposa, nós somos jocumeiros, passamos tempo, né? Hoje nós não estamos ligados a nenhuma base, porque estamos pastoreando aqui em Ribeirão. Mas você fez uma escola de comunicação. Fiz. A Jocum, ela tem, assim, se você quer seguir aí a vocação missionária, até se você tem, sei lá, uma formação e de repente você quer ter um curso dentro da sua formação mesmo, mas com uma cosmovisão cristã, a Jocum tem uma gama de cursos, assim, fenomenal, assim, escola de aconselhamento, enfim, muita coisa. Escola de criança em risco, né, e tudo. E é legal que as escolas da Jocum, a maior parte, né, deve ter um percentual pequeno, todas têm a parte teórica e a parte prática, então isso é muito legal, porque você vai lá estudar e depois você já tem um lugar, um ambiente, já com uma estrutura para você colocar em prática aqueles princípios da sua formação ali. Isso. E aí você fez a escola de comunicação, né, com a Landa Cope, né? Isso. Tem um livro muito bom, então até direcionar assim pra galera, né, que quiser, chama Modelo Social do Antigo Testamento, então ela vai falar sobre vários assuntos ali, a partir lá do Antigo Testamento, bem bacana. Enfim, é assunto que dá vontade de começar a entrar no assunto, mas vamos lá. E aí você fez essa escola, mas o que eu queria te perguntar a respeito disso, porque assim, a gente tá aqui no ambiente de comunicação, Isso. e hoje as pessoas, né, hoje a gente tem exponencialmente plataforma de comunicação para comunicar. Antigamente era um orelhão, a galera mais nova nem sabe o que que é um orelhão. Você fala Eu orelhão, sei. a galera vai falar assim: ah, o que que é? Alguém que é orelhudo, né? Mas não é. O orelhão era um equipamento de telefone que tinha em vários lugares da cidade e você colocava uma ficha ou cartão e aí ligava para alguém, etc. Mas hoje a gente está nesse ambiente digital de pura comunicação e tudo. O que que você poderia falar, viu, Maria, dentro disso, né? Porque você foi para lá e tal, fez esse curso, assim, sei lá, assim, uma reflexão para nós dentro desse tema de comunicação, porque a ideia do curso, né, pelo que eu sei, é comunicar com integridade. Sim. Se tem uma coisa que o nosso Deus, ele é um comunicador. E ele comunica muito bem com cada um, inclusive da forma com que cada um entende. Exatamente. Né? Então, por exemplo, Deus fala de uma forma com você que é com você porque é a forma como você consegue entender melhor e eu de uma forma, o Clebão também de outra forma e por aí vai. Mas que dentro disso, né, sei lá, dá uma palhinha assim de alguma coisa ou alguma coisa que tiver no seu coração que foi marcante desse tempo que você fez, que acho que pode trazer edificação para nós, especialmente nesse contexto que nós estamos, de comunicação. E tá todo mundo muito tentando comunicar para obter like, tentando comunicar para hypar, para tem outro termo lá que a galera fala hoje, para viralizar. Então, assim, por exemplo, eu não tenho pretensão de, sei lá, viralizar. Se viralizar uma hora, beleza. Mas assim, não vou fazer por causa disso. Ok. Enfim.
Deixa eu pensar. Olha, quando eu falo, eu acho que as pessoas acham, que você entendeu isso? Isso não é nada especial. Mas pra mim, às vezes eu tenho dificuldade com o óbvio. Virou a chavinha de que a responsabilidade da comunicação é minha se eu estiver comunicando. Então, se o público não entendeu, a culpa não está no público. E isso, pra mim, não entrava na cabeça. Eu falava, gente, essas pessoas não entendem o que eu tô falando? Então, a responsabilidade de comunicar isso é minha. E se eles não entenderam, eu que tenho que me adaptar para tentar outras maneiras. Por mais que às vezes você acha que você está falando incrível, a forma que você falou não comunicou bem, então você que tem que repensar isso. Isso foi bem importante. E, e dos tópicos, né, da comunicação interpessoal é de você estar totalmente presente. Eles falam fully present. Isso também mudou a minha vida, de como a gente não tá totalmente quando você tá conversando, você não tá ali. Não é só o TDAH, né? Porque eu viajo às vezes, nossa, dissocio praticamente. Mas não só disso, de você tá totalmente ali e como isso faz parte. Como isso é um princípio cristão também, é um princípio de como Deus se comunica com nós. E eu fiquei, nossa, então às vezes eu não tô nem presente comigo mesma. Tipo assim, eu desconecto de mim muito que dirá com a outra pessoa. E como isso afeta as relações. Como eu Sim, não comunico bem com o outro. sim. E Não uma, sei se faz sentido, sim, mas. faz sentido. E outra, isso é interessante, importante porque é, é, olha só que interessante. Isso é uma palavra de Deus É. que você acabou de falar agora. Vou falar o porquê. É interessante isso, porque a gente está aqui nesse ambiente agora de comunicação, de dividir, de partilha, e uma das coisas que tem nos atrapalhado bastante, feito com que a gente não esteja presente integralmente, é exatamente a tecnologia. Sim. Então, de repente, eu tô aqui com você. E a gente tá começando a ficar meio que reprogramado, assim. Então, se eu tô conversando com você e de repente o assunto não tá legal, ou assim, não é que não tá legal, mas não é o assunto, para mim, não é o que me interessa. O que que eu faço? Minha cabeça, eu vou para outro lugar, começo a pensar nos boletos, ou até mesmo hoje as pessoas, elas pegam o celular e começam a entrar nas redes sociais e vai buscar alguma coisa que entretém elas e que satisfaz. Eu falei esses dias, né? Eu tava num ambiente. E aí um irmão começou a falar e foi nítido que algumas pessoas não queriam ouvir o que o irmão começou a falar. A primeira coisa que elas fizeram foi pegar o celular, cada uma, e começar a achar alguma coisa que as interessa. Por quê? Porque a gente tá ficando viciado nisso. Você vai no Instagram, o algoritmo vai te mandar o quê? Só aquilo Exatamente. que te interessa. Então a gente tá perdendo a capacidade de estar com as pessoas em comunicação, em relacionamento, com o diferente, com o que não é aquilo que a gente gosta de ouvir. E isso acaba prejudicando a gente, porque isso aí potencializa a nossa carne, o conforto, e daqui a pouco as pessoas não estão mais conseguindo sociabilizar umas com as outras. Isso me lembrou de outra coisa, básico também. Nossa, como eu esqueci disso. Então, relacionamento tem tensão. Né? Ele usa muito esse exemplo. Então, Uhum. sem tensão, não tem. Porque você tá arrastando só o corpo, né? Ele sempre fala, tem as duas pontas do relacionamento. Pelo menos duas pessoas nesse relacionamento. E aí vai tensionar, vai pressionar. Se não tiver, se a pessoa não engajou, ela não tá presente, você só arrasta ela. Então, não significa que só porque tem alguém tá tendo relacionamento, tá tendo comunicação. E aí eu falei, nossa, entendi. Então, vai ser desconfortável muitas vezes. Eu vou sentir. No mínimo, você vai ter que sentir, você vai ter que estar ali. E aí, isso também virou uma chave importante pra mim. Porque, às vezes, eu falava assim, ai, o trabalho que vai dar tá ali presente, eu só vou concordar, porque eu vou evitar Aham. transtorno, né? Mas isso desonra não só a outra pessoa, né? Você não considera ela sequer digna da sua atenção, mas você desonra a Deus. De uma discussão. Pois é. Não precisa, né, necessariamente brigar, óbvio, Não, não é tô discussão falando. que eu falo no É, sentido bom mesmo, assim, sim. né? No sentido. Mas tem que ter, sem Tem que ter. tensão não ter O relacionamento. Ney, não sei se você conhece, mas o Ney lá do Crato, quer dizer, ele não tá mais no Crato, mas ele foi quem plantou a base da Jocum Sertão, lá no Crato, no Ceará. Ele falava assim, que na nossa dinâmica cristã, de vida cristã, não é relacionamento,
É relacionamento, ele fala. Por quê? Porque a gente vai se ralando, né? A gente vai se Tretando. poldando nessa dinâmica. Mas precisa disso, precisa presença, precisa ouvir o outro, né? Uhum, E uma outra coisa legal que eu acho também, que aí é o PJ que fala, o Paulo Borges Júnior, uhum, ele fala assim que muitas vezes nós promovemos o encontro, mas nós não temos comunhão. A gente se encontra, mas não tem comunhão. É exatamente isso. uhum, Você tá diante da pessoa, mas você não tem em comum com ela o uhum, mesmo assunto, você não tá em comum com ela com o mesmo espírito, você não tem em comum com ela o mesmo propósito de estar ali, uhum. sabe? Então é isso, é uma coisa que a gente precisa muito, né? De hoje olhar pra isso. E apesar de ser óbvio, a gente tem que falar o óbvio mesmo. É. Porque às vezes o óbvio é o óbvio que a gente não faz. É. Nossa, sofri, viu, pra entender o básico. Fiquei, Mas que bom que você Jesus, entendeu, né? entendi. Não significa também que eu tô excelente ainda, Olha mas lá. melhorou bastante. Ó, outra coisa, antes da gente falar agora Da do igreja. Camboja, Uhum. eu já ia falar do outro lugar. Bom dia. É. Você falou que tá namorando. Ai, meu Deus. Quanto tempo já que você tá namorando? Ixi, vamos fazer fevereiro pra março pra abril. Vai fazer 3 meses. Ah, que legal. Como é que é o nome dele mesmo? Ai, meu Deus. Fala aí, ué. Manda um recado pra Bom ele. dia. Eu sou uma Bom pessoa dia, boa tímida. tarde, boa noite. É, Samuel. Ah, que Ele é legal. missionário também. Ah. Ele é missionário mais tempo que eu, com Não, eu tô certeza. te falando porque vai que alguém vê esse podcast e fica interessado em Ah, você. entendi. Uma missionária jovem, mulher de Deus corajosa, entendeu? Então, ó, irmãos, ó, já está. Samuel, se liga, hein? Esse é o meu recado pra ele. Ô Samuel, um abração, cara. Espero poder te conhecer em algum momento aí. Ó, beleza, puro. E aí, vamos falar então sobre o Camboja. E aí Tem que tomar você. cuidado. O outro tá na ponta da minha língua. É, então, o Camboja ele é um país, ele é aberto, né? É, então, por isso que dá pra falar. Mas é um país Fica na Ásia, na Ásia, isso. pertinho da onde? Sudeste Asiático. Sudeste Do Asiático. lado da Tailândia, perto do Laos, do Vietnã. É, que eu me lembro aqui do mapa. E a gente foi, então, pro Camboja. Eu fiquei 1 mês no Camboja. Tem uma base a Jokun lá, inclusive. Como é que é o nome E da base? Pode falar? Pode, né? é Phnom Penh. Ixi, aí eu não sei pronunciar, vou passar Aham. vergonha. Eu acho que é Phnom Penh. Ah, pode crer. E tem Kampot também, que a gente fez missão lá. E na capital, que agora eu também esqueci. É, mas a gente ficou a maior parte do tempo nessa cidade, que ela é fronteira com a Tailândia. Então ela não é uma cidade turística de maneira nenhuma. E nós éramos praticamente os únicos estrangeiros lá, dando pinta de claramente estrangeiro. É, era uma cidade bem pobre, o Camboja, no geral, é um país pobre. E foi, nesse sentido, seria desafiador, mas eu amei. Pra quem é missionário e gosta de ter ministério pra fazer, nossa, o Camboja é incrível. É, e aí, trabalhava o dia inteiro, de manhã, de Mas aí tarde, de como é noite. que tava a dinâmica lá? E vocês foram pra. Você levou um prático, né, pra galera Isso, saber? isso. É o seguinte, a Maria tava liderando uma ETED, essa escola de treinamento e discipulado, que é a primeira escola da Jocum pra você ter a possibilidade de se tornar um missionário da Jocum. Isso. Depois se você vai ser aprovado ou não. É uma escola mesmo. Então é para quem quer viver uma vivência, ter uma vivência missionária, quer se preparar, que se entende vocacionado para Isso. trabalhar integralmente em missões, mas também quem quer viver apenas uma experiência missionária lá e Uhum. tudo, né? Aí a Maria estava liderando essa equipe e levou. Vocês estavam em quantos, Maria? Eu e mais seis. Seis. 6 alunos. E aí vocês foram para trabalhar com a base mesmo, Isso. para apoiar a base, A base fazia ponte com outros ministérios. outros ministérios. E aí a gente não serviu só a base, né? Então a gente serviu o ministério, que só eram amigos dessa base, vamos dizer assim. E tem muito projeto cristão também lá, muito mesmo. E a gente fez de tudo que você pensar. Vilarejo, muitas escolas abriram as portas pra gente também. E uma das maneiras que a gente servia era através do inglês. As demandas da educação são muito, muito grandes. O nível educacional é muito baixo. Então a gente ajudava numa escola, inclusive, confessional, de um casal de cristãos que haviam sido expulsos, né? Por serem cristãos da família deles. E aí eles montaram, com o passar do tempo, essa escola. Então a gente servia lá durante todas as tardes. De manhã a gente servia em vilarejos, em outros lugares. Tudo que é lugar que você pensar, a gente... Até na rua, distribuindo panfletinho igual você fazia 30 anos atrás aqui. Aham.
Sim. Ó, e aí, uma coisa que eu ia te perguntar, depois vocês passaram esse tempo, vocês ficaram um mês lá no Camboja, né? Eu acho que uma coisa que é interessante falar, né, Maria, é que é o seguinte, irmãos, essa dinâmica de equipes missionárias, ela é muito importante. Por quê? Como missionário que já ficou no campo, eu sei que assim, quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem a base lá do Camboja, então os irmãos estão lá, então deve ter cambogianos, nem sei, Isso. e outras pessoas. E eles estão num trabalho lá, que é um trabalho desafiador, uma frente de trabalho, né, num contexto muito desafiador. E quando um lugar que tem um trabalho, uma base missionária, ou seja, um trabalho de plantação de igrejas, ou qualquer outro tipo de trabalho missionário, né, seja business, né, mission, que hoje estão fazendo muito, principalmente em países fechados, algum dia nós vamos abordar esse assunto, conversar sobre isso, ah, ou sei lá, orfanato, enfim, tem várias vertentes aí de trabalho missionário. Quando uma base ou um trabalho assim missionário do campo recebe uma equipe, uma galera que vem de fora para passar que seja um mês, porque parece pouco, isso é surreal. É muito bom, porque é bom pra galera que vai participar, para servir, porque eles vão servir, e aí é legal porque na sua disposição de servir, Deus vai usar. A graça não interessa ser um mal acabado. Deus, Exatamente. ele vai usar a sua vida, você vai ver Deus agindo ali naquela situação porque você está cumprindo uma direção, um propósito, né? E de pregar e Evangelho a toda o evangelho a criatura. toda criatura. Então é legal por isso, para as pessoas que vão servir, no caso a galera da ETED, né? Que acabou de passar pelo período teórico e agora está nesse período prático. Mas também quem está recebendo, isso é muito legal, porque acaba trazendo um renovo, outras perspectivas de fora, esse apoio, né? Porque às vezes é muito trabalho para pouca gente, e daí chega mais meia dúzia, vamos dizer, sei lá, se a base tivesse 6 pessoas no trabalho, não sei quantas pessoas tinham lá, mas aí chegou mais 6, então você dobrou o número de obreiros, né? Exatamente. Para trabalhar, então assim, isso é muito importante, isso é uma coisa da Jocum que eu acho legal demais, né? Inclusive, a gente na igreja, a gente tem um projeto missionário de curto período, então a gente já rodou 2, né? Que é Ah, pro sertão. Então a gente rodou em 2023, então a gente levou uma galera da igreja pro sertão pra passar 10 dias e agora em janeiro a gente rodou de novo. A gente ficou menos agora dessa vez, 7 dias, mas assim, foi surreal, eu amo. sabe? Foi muito bom. E é bom pra galera que vai. E eu sempre falo assim, todo cristão deveria viver uma experiência missionária de curto período. Todo cristão, para mim, deveria viver. Eu também Por isso acho. que eu, como igreja, né, a minha visão sempre ter algum tipo de projeto nesse sentido, pra gente visitar as pessoas, a galera ter essa oportunidade. Então, pessoas, sei lá, tem 30 dias de férias. Pega 10 dias, vai viver uma experiência dessa, vai servir em algum lugar. Isso vai ser muito bom pra quem vai te receber, mas é pra servir, tá? Não é pra ir lá dar trabalho, não. Em nome de Jesus. Nosso É Deus. pra servir, né? E pra pessoa, assim, é marcante, né? Fantástico, né? Nossa. Bem, você falou, é tudo isso mesmo, é o feedback que a gente recebe das pessoas, né? Porque parte o coração às vezes deixar, que principalmente criança, né, se apegam, a gente se apega também. Mas foi importante para nós, eu pude ver para a base, porque a gente foi o primeiro grupo da África. Africanos normalmente não têm os recursos financeiros, né? Sim. E a gente ter conseguido ir foi demais. Então, eu amei essa. Só deles poderem ver também diferentes cabelos, tipos de pele, já, assim, abre a visão de mundo deles também, né? Do povo local. E. Então, não tenho nada que reclamar. Foi muito bom mesmo. A comida foi difícil, né? Mas sempre tem algum desafio. Sim. E, acho que é isso. E deixa eu te falar, aí depois vocês foram pra esse outro país que é fechado, né? Isso. Que é fechado. A gente não vai falar aqui, gente, porque vai que a Maria vai pra lá de novo, esse trem vai ficar na internet, a gente nunca sabe, até pra preservar até das pessoas que estão lá. A gente hoje a internet é terra de ninguém, a gente não Uhum. tem IA hoje pra tudo quanto é lado, vai saber o que pode acontecer. Mas aí vocês foram pra lá e aí vocês foram pra ficar aonde, assim? Não tô falando aqui agora Aham. do nome do país, mas assim, a família, eu lembro que você estava compartilhando que vocês ficaram na casa de uma família, não foi? Ou não, não, vocês Não. viram a igreja de Vamos uma lá. pessoa. Vamos lá. Então, lá também a gente viajou bastante. Não podia ficar com ninguém, porque era perigoso para
para as pessoas que evangelizavam. Vocês ficaram no hotel. Isso, a gente ficava em hotéis e os missionários lá, que são do povo, né, do próprio povo, eles são muito perseguidos, então a gente não podia arriscar a segurança deles. Eles já tiveram que mudar várias vezes, a polícia já tentou prender alguns deles. E então a gente tentou fazer o melhor que a gente podia. Então a gente ficava em hotéis e a gente também foi pro interior, pros sítios e tal, e a gente também ficava em hotéis. E assim, E aí, todo mundo na surdina, uma aventura. conta lá do senhor que vocês falaram que vocês foram lá na igreja dele. Que ele... Então, aí a gente descobriu. Na verdade, nesse país tem igrejas oficiais, né? Permitido, mas é totalmente controlado e você não pode evangelizar. A parte de evangelizar é proibida. Então, é uma coisa assim, permitida estranha. É meio que só no papel mesmo. E, então a gente conheceu muitas igrejas clandestinas e nesses sítios, assim. Do nada, você parava num sítio e tinha lá uma salinha que era a igreja. E uma delas que a gente foi, eles são extremamente ninguém até bateu o brasileiro de longe, de Sério? hospitalidade. Que Nunca legal. vi. Que pena que a gente não pode falar qual que é o país, né? Gente, de verdade, um negócio assim, assustador de hospitaleiro. E chegamos lá, né? A gente assim, o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode orar pelo Senhor? Ele falou assim: você ora para que venham mais pessoas, para que a gente tenha comunhão. Aí todo mundo já quase segurando a lágrima lá, né? Porque ele falou assim: eu quero que vocês saibam que a gente existe, que a gente tá aqui. Para que a gente seja fortalecido, para que a igreja seja fortalecida. É só isso. E que Deus me dê saúde para eu continuar. Eu fiquei, gente, nossa, não vale nada, né? E eles dão um monte de todas as frutas que eles plantam, de tudo, não deixa você sair, porque eles querem a comunhão. Eles querem saber que eles não estão sozinhos lá no mundo, né? Que legal. Então foi muito incrível mesmo. E toda vez é aquela dinâmica também, às vezes a gente encontrava outro cristão do povo. E, ai, pode falar que não. Eles ficam também com medo. Então um fica testando o outro até falar: olha, eu sou missionária. Aí, entendeu? Aí eles ficam, a gente também. E aí chora, aquela emoção. Que foi quando a gente encontrou no Natal uma igreja clandestina também, num centro de inglês, né? E eu fiquei, nossa Deus, aqui no meio do nada, foi o presente de Natal pra mim. Eu chorando lá na praça, que nem criança, assim, e comendo minha marmitinha. Falei, Deus, esse é o melhor banquete de Natal que eu já tive. De verdade. Esse daí, nossa, alegrou meu coração. Porque é um país difícil de pregar a cultura asiática, ela tem essas particularidades e você não pode só chegar e falar. E principalmente eu, que tô acostumado com o Brasil. O Brasil é um país extremamente aberto. É muito mais fácil até que eu diria aqui na África. Que a igreja é animada lá na África, mas eu acho que ainda do Brasil ainda tem um tom a mais, assim, no geral. Lá não pode falar de Jesus, então como é que eu vou falar de Jesus sem falar de Jesus? Como que eu vou abordar essa pessoa? Como que eu vou saber se ela é segura ou não? Ela vai me denunciar pra polícia? Ela é um espião? Então teve todas essas dinâmicas e aí trazer um grupo da África, nossa, todos eles sofrendo uma tremenda crise um pouco assim, até de Porque eles não podiam identidade. falar, né? Então, Como que eu prego de uma maneira sutil? Como que... E aí foi e na servir. verdade, naquele contexto lá, é lógico que tem momentos assim, nesse contexto, que Deus dá algumas oportunidades, né? Que são, assim, extraordinárias, né, para você pregar e tudo. Mas no geral também, às vezes as pessoas não entendem isso, né, muitas vezes, porque a nossa cabeça, obviamente, irmãos, eu não quero falar aqui que eu entendo essa cultura que às vezes a gente fala, esse princípio de, viva, se precisar você pregue, né, É. pregue com a sua vida, né? Eu acho que, ok, mas o evangelho é uma mensagem. Ele precisa ser proclamado. E às vezes, com essa, não, viva e se precisar ser pregue, todo mundo descansa e para de pregar o evangelho. De falar de fato da boa notícia. Que é a boa notícia, mas que envolve falar antes, falar assim, ó, existe uma queda. Você tá perdido, nós estamos perdidos. Plano de E salvação. a gente precisa de Jesus e tal, né? E tudo mais. Mas nesse contexto, assim, especificamente, né? Assim como tem outros contextos também, eu sempre costumo falar assim, que você precisa discernir o lugar e o tempo ali, o que que Deus quer fazer naquele tempo, porque só o fato ali de você estar ali, nesse contexto, e servir, e olhar para a pessoa, né, e dar um abraço, né, e ouvir a história da pessoa, às vezes isso vai ser assim, Deus vai falar com ela ali, então a gente não pode limitar o Espírito, o que que o Espírito pode fazer. E é uma coisa interessante, Maria, porque assim, né, hoje talvez, se eu tivesse com essa galera, eu ia falar um rolê assim, né, de uma experiência que eu tive. Porque às vezes não, né? Vou arriscar dizer assim, certamente essa galera, vocês foram pra lá, não foram para os não cristãos, foram exatamente pros cristãos, para Deve eles ser. verem
que, pô, Deus tá mandando gente pra cá. Então, o que que é isso aí? Então, foi muito mais pra fortalecer essa igreja perseguida, falando assim, ó, Sim, Deus tá olhando pra nós aqui, nós não estamos sozinhos. É exato. o que de fato eles falaram. Eu vou te falar uma experiência que eu tive, né, que que foi transformadora na minha vida. A gente foi pro Amazonas, e aí um dia nós andamos de barco lá de canoa com um backpack, né? Tipo 1 hora no sol, rachando, entrando nos igarapés. E aí nós chegamos num lugar super bonito e tinha uma estrutura boa, inclusive. E nós chegamos lá, eu tava assim, né? Novo, né? Jovem, também, não, eu quero evangelizar. Pra quem que eu vou? Quem é que vai entregar a vida a Jesus? Quem é que eu vou falar e vou levar um troféu falando que, ó, fui lá pregar pros indígenas e tal, né? Aí cheguei lá, sentei assim a gente, no lugar, lá no ambiente, a gente sentou, aí um irmão começou a tocar violão lá, eu nem lembro se era violão, era um instrumento lá. E aí o pastor, que era um pastor e uma senhora, dois senhores, eles mandaram ir chamar as pessoas na região das aldeias, pra chegar todo mundo pra gente prestar um culto a Deus. Mas era uma igreja que a gente foi pra cultuar. Aí eu fiquei decepcionado, assim, sentado, eu falei, Senhor, nós andamos 1 hora no sol com esse backpack, no meio desses igarapé. Chegamos aqui pra vir numa igreja que já tem, todo mundo já conhece o evangelho, fiquei pensando comigo. Foi fantástico, sabe por quê? Sabe quando os religiosos fariseus pensavam no seu interior e Jesus chegava pra eles e falava aquilo que eles estavam pensando? Sim. Simão, deixa eu te fazer uma pergunta e tal. Aí conta a história. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu pensei nisso. Falei, Senhor, a gente veio pra cá com crente, eu queria povos não alcançados, eu queria indígena, né? E aí o pastor pegou e falou assim, o senhor, falou assim, ó, vocês são resposta de oração pra nós. Porque Deus falou pra nós que ele nunca ia deixar de enviar missionários pra cá. Oh, foi surreal isso pra mim, porque eu sem brincadeira, eu pensei, ele liberou essa palavra, aí era como se Deus estivesse falando comigo, falou assim, cara, você não tá entendendo. Eu tiro mesmo vocês lá de São Paulo, de não sei da onde, do sul, não interessa de onde for, só e para viajar, pra andar de barco no sol, só pra cumprir uma promessa que eu dei pra um servo meu. É isso Então, aí. entende? Então, assim, hoje, né, talvez se eu estivesse lá com a galera ia ficar em crise e falar assim, cara, calma, vocês estão achando que vocês vieram aqui pra pregar pra essa galera aqui, mas vocês vieram aqui, então eu posso falar, serve esse povo, anima eles. Que foi o que aconteceu, com certeza, né, que Foi. foi o que vocês discerniram depois, né, Sim. do processo, mas que dá a crise, mas é isso, né, a gente poder olhar nessa perspectiva. Não, e tem conversões, mas não tem como pregar em massa, entende? Não Lógico. posso pegar um microfone ou bater de porta em Aham. porta. Mas teve conversões. Mas o impacto que eu acho que foi a nossa transformação, assim, não tem como não ser discipulado através disso. A nossa identidade em Deus foi muito testada e aprovada nesse ponto. E poder fortalecer a igreja perseguida. Que eu não sabia que era isso que a gente ia fazer, mas Deus já sabia, com certeza. Que legal. Ô Maria, caminhando aqui pro fim, uma coisa assim, né? Primeiro que quando a gente tava conversando no sábado, à noite, eu fiquei pensando, quando você começou a contar algumas coisas disso, eu falei assim, meu Deus, a gente tem tanta demanda missionária ainda, tem tantos lugares não alcançados, tantas dinâmicas assim que precisam de transformação de povos, né? E as pessoas estão sedentas por Deus, né? Eu sempre tenho um choque cultural grande quando eu volto para São Paulo, porque em São Paulo a impressão que eu tenho aqui é que a gente tem que ficar falando pros crentes, vamos, 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 anda e tal. Sim. E você vai para outros lugares que você chega lá e a pessoa, você chega lá e fala assim, ó, eu vim aqui trazer uma palavra, fazer oração, a pessoa tira o chapéu, ela abre o coração e fala assim, eu quero. E sabe assim, por exemplo, no Nordeste, no campo onde eu tava, era assim, as pessoas estavam sedentas por conhecer a palavra, sabe? Queria que você fosse lá e tudo mais. E aí, olhando pro, né, a sua vivência, tudo que você compartilhou e tudo, sei lá, que palavra que você daria para nós como igreja brasileira agora? Porque agora você tá fora, você tá no campo, então Sim, você faz parte de outra igreja, sim. né? Apesar de ser de origem aqui, nós somos corpo, mas o que eu quero dizer assim, hoje você tá muito mais ligado à igreja africana e à missão do que à igreja brasileira. O que você poderia falar, assim, sei lá, uma palavra para a igreja? Porque às vezes eu vejo que nós como igreja brasileira, e até aqui da nossa região mesmo, que é uma igreja muito rica,
é uma igreja muito. Tem ar-condicionado, hoje tem telão de LED, não é o nosso caso, a nossa igreja lá, mas hoje tem telão de. Não tem problema nenhum com isso, eu não Uhum, tenho problema nenhum com isso, tá? Só pra deixar bem claro, eu acho que pode comunicar com excelência, etc. e tal. exatamente. Mas eu acho que às vezes a gente fica dando cabeçada com uns trem assim que fala, meu Deus, a gente fica perdendo tempo. Eu Uhum. acho que a gente tá dando cabeçada e entrando em polêmica e vivendo, vamos dizer assim, um cristianismo ruim, não porque o cristianismo é ruim, mas as pessoas, porque o povo não tá focando na missão, no propósito. Aí tem tempo, a pessoa não trabalha, não serve. E aí tem tempo pra ficar brigando, discutindo e com coisa. O que que você diria assim? Até envelheço. Eu envelheço quando eu Dá vejo. uma palavra aí. O que Olha, eu vivo com muitos brasileiros que vão para nossa base. Tem muito brasileiro na base, até por causa da escola de inglês. E dá pra ver esses embates assim muito nítidos quando eles vêm e tem o choque também da nossa realidade. Mas eu ter voltado também e ter poder experimentar o culto de novo aqui no Brasil, eu fico, nossa igreja é tão incrível. Mas por que tão cega às vezes, sabe? O louvor aqui, a entrega, o brasileiro, não é só pra Lady Gaga lá que veio agora. Tipo assim, também no culto é animado, é tipo assim, tem uma entrega muito grande. E por que que a gente não consegue entregar outras partes da nossa vida? Eu acho que é isso que eu diria pra igreja brasileira. A gente adora performance, mas cadê a base de fé do seu evangelho? É, porque se testar, vai permanecer? Eu não sei. Eu vejo sendo, quando testa a bala, não, tá muito difícil, tchau. Né? Não sei se ficou muito moderna demais, se ficou business demais, mas eu vejo que a base de fé, de o brasileiro, aquele peso de ser crente, né? Há 30 anos atrás, o crente é o que tem palavra, o crente é que tem valores, o crente que vai viver todos aqueles valores, se ele estiver na igreja ou não, se ele estiver no trabalho ou não, eu acho que se perdeu bastante. Então, aí o crente, eu tô na internet, agora eu não tô no cu, ninguém vai ficar, eu vou falar o que eu penso e o que eu quero. Não é assim. Então, eu acho que a gente tá se perdendo aí. E vai, isso, essa cosmovisão, ela vai afetar toda a sua visão de mundo. Então, quando você interagir com uma outra pessoa, que você vai baixar a guarda, porque ela não é um crente, ela não, ela não segue as mesmas regras, ela vai te denunciar ou te vigiar, aí você é uma pessoa totalmente diferente, né? Essa vida dupla. Então, é voltar pro básico, né? Como que é o seu relacionamento com Deus? E também buscar não perder também disciplina, porque o brasileiro tem muita dificuldade, né? Acho que também esse embate de muitos anos atrás, igreja católica, cheio de ritos. Então, a gente é evangélico, vamos ser mais livre, porque Deus ele é dinâmico e tal, a gente quer relacionamento, mas nessa de a gente é só relacionamento com Deus, eu acho que ficou solto demais e aí não teve nada que estruture esse relacionamento com Deus. Também é outra coisa que eu vejo que a gente Sim, se perdeu. sim. Eu já ia esquecer das perguntas que a galera mandou. Ah, Olha aí, ok. ainda bem que eu lembrei. Ok. Excelente. Irmãos, a nossa ideia aqui, de fato, é congregar. Então, é juntos acrescentar, agregar conhecimento, fé e virtude. Então, esse nosso bate-papo não está sendo ao vivo, então não dá para mandar pergunta, não dá para mandar pergunta é, pelo chat, mas eu queria. Alguns irmãos eu tinha postado no Instagram para fazer perguntas para Maria, e tem duas perguntas aqui. Eu já vou te falar as duas, aí Ok. só para aí você filtra aí e vê como se manter esperançoso em locais como esse, ou seja, na África e nos locais que você tem caminhado, e qual a maior necessidade, sua maior necessidade quando você está na missão. Ok. Como se manter esperançoso? Ok. Como se manter esperançoso? Fácil. Trazer à memória aquilo que dá esperança. E palavras da Bíblia, passagens que está encaixando com o seu dia, ou mesmo suas experiências prévias. Porque Deus, até então, né? Posso falar, nunca falhou comigo. E eu lembro, ele não vai falhar. Então, é assim que eu trago a memória e um fortalecendo o outro. E a outra pergunta. Como se manter esperançoso, essa foi a primeira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro da pergunta dele. Ok. Talvez, eu não sei, se ele foi isso que ele quis dizer, assim, né? Porque assim, às vezes você tá num contexto de muita tragédia.
Ah, ok. Ou de um contexto muito difícil, assim, porque geralmente, principalmente quando a gente vai para um lugar que é mais desafiador que o nosso, né? Por exemplo, lá no sertão, a galera, quando ia, a gente recebia algum prático, e dependendo do contexto que a gente ia, as pessoas entravam em crise, porque elas pensavam assim: poxa vida, eu tô aqui, mas eu vou passar tanto tempo aqui, não vai mudar nada aqui. Aí ela, tipo assim, perdia a esperança. Assim, né? Ficava assim, meio em crise. Meu Deus, como que muda uma realidade assim, né? Então, ou seja, dentro da sua realidade lá, porque aí você experimenta várias realidades, tanto lá Sim. com as etnias africanas, lá nem sei se fala etnias, né? Mas Tribos. as tribos, né? Africanas, né? E que tem desafios que você conhece. Como se manter esperançoso vendo aquela dinâmica ali? Então, acho que esse é o problema. Porque eu sou missionária, eu tenho. Nesse ponto, Deus sabia o que estava fazendo. Eu sou uma pessoa que gosta de solucionar problemas. Então, eu não tenho. Se Você eu não vejo vê o problema, você problema, já pensa na solução. eu tô lá, é um problema, então é pra Deus resolver. E eu não vou resolver sozinha. Tipo assim, Deus, ó, aqui não dou conta. Então, ó, essa conta aqui, que a gente tem que salvar, sei lá, quantos, pra ajudar tantas pessoas, é contigo. Então, eu pego pra mim a gana de, vamos lá, temos um problema. Na verdade, isso me traz energia. Aham. E o resto é com ele. Ou seja, como se manter esperançoso nesse contexto é olhar pra Deus e saber que Ele é soberano E vai dar tudo e que Ele vai certo. dar certo. Você vai fazer a sua parte e a dele tá garantida, vamos dizer assim. Exato. Legal. E a outra pergunta é: qual a sua maior necessidade quando você tá na missão? Nossa. Depende do país, depende mesmo. Porque o país que eu falo é falta de água, ou no caso último, não tinha nada a ver. Vai depender da demanda do país, mas, cara, não tem jeito. Financeira, né? Financeiro. Financeira. Mas Deus também sempre supre. Eu diria que vai depender do país. Mas pra mim, a dificuldade é de conseguir comunicar também, porque eu não sei muitas vezes o que eu posso e o que eu não posso falar. Então eu fico, às vezes, presa nisso. E dependendo também o idioma, ele dificulta muito. Muitas vezes não tem Bíblia naquele idioma também. Então a gente depende de tradutor, e aí não tem como pagar o tradutor, é difícil. Sim. Eu acho que Não, esse aí é um tema legal pra conversar, sabia? Sobre tradução bíblica, porque é uma coisa que tá muito longe de nós. A gente, assim, de nós que eu digo assim, igreja comum, às vezes a gente não imagina o tanto que a gente deveria empenhar para trabalhar com tradução bíblica, porque tem muitos povos ainda que não tem. Eu tenho um amigo, o Renato, que tá trabalhando com isso, inclusive, agora, né? Então, você me deu até uma ideia para tipo, bater um papo com ele sobre isso e trazer isso para as pessoas verem até onde que elas podem participar. Não traduzindo, mas de repente financeiramente, etc. Mas, ó, é uma coisa, viu, irmãos? Eu vou colocar depois o seu contato, Maria. Eu não vou colocar o Pix, talvez, não sei, depois você achar que pode colocar. Eu fico meio assim, talvez de repente a gente colocar o Pix e a galera usar pra dar golpe, sabe? Porque a galera tá fazendo muito isso, principalmente pessoa que tá fazendo algum tipo de arrecadação, que não é seu caso, mas às vezes a pessoa vai lá, cria um perfil fake, se passa por você e aí, sei lá, Nossa, né? Enfim, ok. mas aí eu vou colocar o contato da Maria. E eu quero desafiar vocês, né? Só para você que está assistindo esse vídeo, espero que aqui até o final, né? Que bom, né? Se você chegou até aqui. A Maria, ela tá no Jocum e a Jocum é uma organização missionária que ela não é remunerada para estar lá. Pelo contrário, ela oferta para estar lá. Ela tem que pagar uma mensalidade que aí compete a estadia dela, alimentação e tudo, e também um investimento da parte dela para a missão continuar se mantendo, sendo estruturada. Então, a Maria, ela vive hoje de mantenedores. O que que é um mantenedor? Hoje a gente chama de equipe de apoio, né? A gente não chama mais de mantenedor, né? Mas ela precisa de uma equipe de apoio, porque missões é um jargão, um clichê, mas é verdade, não se faz sozinho. Então ela precisa de pessoas que apoiem o trabalho dela. Então, eu quero deixar você bem à vontade. Pode entrar até em contato comigo também, se você quiser comentar aí e tal. Mas vou deixar o contato dela também, porque você entra em contato com ela, aí você pede o Pix para ela, pergunta como é que ela tá, e se você puder, fazer parte da equipe de apoio dela. Para que ela possa continuar lá no campo servindo. A gente não pode estar lá na África do Sul, nem no Camboja, nem em países perseguidos, hoje, né? Porque talvez, de repente, a partir disso, desse tempo de bate-papo aqui que
que você tá vendo, Deus vai acender no seu coração aí, vai te colocar um ímpeto, um incômodo. Então, inclusive, se você quer discernir a voz do Senhor, de repente você tá com incômodo aí, é para você se mover de alguma forma, seja investindo, seja orando, orando assim, tem que, nem precisa tem o que orar, é básico. obrigação, vou falar assim. Mas de repente para você ir também. Então, como você já conhece também a Maria agora, né? Então você pode entrar em contato com ela. E aí investe e abençoa a vida dela, tá bom? Agora, Maria, pra gente concluir aqui, Uhum. a... um texto bíblico, Exatamente isso que eu fui pegar. um texto bíblico que orienta a sua vida, assim, que, obviamente, a Bíblia Uhum. orienta a nossa vida, mas um texto bíblico, assim, que você gosta muito, sabe? Que você sempre olha pra ele, por exemplo, eu tenho alguns, né? Tem Mas alguns. sempre se me perguntar, eu já tenho um primeiro, assim, Uhum. na cabeça, assim, né? Que vem, assim, mas eu queria, compartilha, né? Deixa aí um Esse, versículo, um texto bíblico aí, e uma reflexão, e uma conclusão sua também, algo que Deus colocou no seu coração, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que a gente poderia até mais tarde, inclusive. desculpa que eu falo muito. É, tem vários, mas eu acho que esse, em momentos de crise, é esse que eu volto, né? Que é 2 Coríntios 4:10, que diz: Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre o nosso corpo mortal, a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Que Essa bênção. daí é de Amém. lei, é de lei. E você sabe que esse texto é o texto preferido da minha esposa. Sério? Sério. Aí, ó. É. Ela sempre olha, gosta de olhar para esse texto, né? Porque esse Uhum. texto, ele é um texto que, ó, e aí no final, Paulo depois vai concluir e fala assim: as nossas leves e momentâneas tribulações Tribulações. não se comparam Com a com glória a que está glória que por é de vir. ser revelada, né? Amém. É isso, que benção. É, eu queria concluir, então, na verdade, sempre desafiando, né? Coisa de missionário. Se você tem. Se você acredita que o seu chamado é para um tempo. Desculpa. Se você acredita que o seu chamado é para um tempo em missão em outras nações ou fora do seu lugar, né? Que você está acostumado, eu te desafio a realmente falar sim para o Senhor. Ore e vá. Não fica também perder. Porque a gente quer muitas certezas, e eu sou uma pessoa muito ansiosa às vezes. Eu fico, Deus, o Senhor tem que dar 300 mil sinais. E infelizmente a gente acaba perdendo tempo. Porque você vai ser transformado. E assim, quando você tá no centro da vontade de Deus, apesar de poder ser desconfortável no começo, você faz sentido. E fazer sentido no mundo de hoje, que tem crise de sentido, enfim, você não sabe nem que você é mais, é uma coisa que ninguém tem como pagar pra você. Então, você tá lá no centro da vontade de Deus, é onde você vai fazer total sentido. E tudo que você faz também. Acho que é isso. Amém. Que Amém? bênção, bênção pura. Muito obrigado, De viu, nada. Maria? Você volta quando agora para África do Sul? Dia 5 de junho. Dia 5 de junho você volta. Uhum. Então, que Deus te abençoe. Amém. Espero, próxima vez que você estiver no Brasil de novo, vamos conversar mais vezes, né? Tá Conta com certo. a gente. E eu vou colocar suas redes sociais também, né? Ok. Acho que não tem nenhum problema, né? Não, não, tranquilo. Tá tranquilo, porque, enfim, aí você pode seguir ela lá, acompanha o trabalho dela, manda uma mensagem, abençoa a vida dela, faz uma oferta para ela, se torna um parceiro da equipe de apoio dela. Não sei se você tem o costume, né, de apoiar um missionário, né, aí além da sua contribuição que você dá na sua igreja, mas eu quero te desafiar a você fazer isso, porque você não pode estar em determinado local, mas tem irmãos nossos que estão, e você pode estar com ele a partir da sua oração e do seu investimento financeiro. Deus te abençoe, né? Até a próxima e tamo junto. Obrigado, Maria. Foi muito bom Imagina, eu que mesmo. agradeço. Obrigada, gente. Tchau, gente. Valeu.